João capítulo 8, versículo 1, versículo 1 até o versículo de número 11. Amém? Aleluia. Pode levar esse áudio, você só aquele outro louvor aí na frente, tá bom? Deixa aí um minutinho aí pra mim. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Mas os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Porém tu o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como ele insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Por que sentar glorificando o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou estar aqui lendo mais alguns textos, mas a igreja não precisa. Que é só o complemento do que nós precisamos trazer nessa noite. Porque eu fiz uma pergunta para a amada igreja antes de começar o culto. Eu perguntei se na igreja, se nessa noite tinha aqui atiradores de pedra. E os que aqui estavam ficaram em silêncio, não me responderam se tinha atiradores de pedra aqui. Daí eu perguntei se em vez de atiradores de pedra, se tinha aqui tiradores de pedra. Todo mundo levantou a mão e gritou: eu. Então eu estou vendo que a igreja está cheia de tiradores de pedra. Mas o gostoso de Deus é que Ele nos ensina. E eu quero dizer para você que tem atirador de pedra aqui também. Só que você vai precisar entender nessa noite que tipo de atirador de pedra você é. Você é um atirador de pedra do bem ou você é um atirador de pedra do mal? Que a palavra está dizendo lá no livro de Juízes, capítulo 20, versículo 16, que existiam atiradores de pedra no meio do povo de Israel. Olha o que diz a palavra. Entre todo este povo, havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Ou seja, dentro do exército de Israel, tinha homens preparados que eram conhecidos como atiradores de Israel, ou atiradores de funda, ou fundistas, que eram especialistas em pegar a funda, colocar a pedra na funda, dar uma girada com a pedra, com a sua tiradeira, e jogar e atingir até um fio de cabelo aonde quer que estivesse. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz que existem outros tipos de atiradores de pedra. Glória a Jesus. O livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49, diz que tinha um rapazinho pequenininho, conhecido pelo nome de Davi, o menorzinho de uma casa de vários irmãos, o pequenininho que ninguém dava crédito algum, ou aquele que todo mundo olhava e não falava que não podia fazer nada. Diz a palavra que esse homem, que esse rapazinho denominado Davi, meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra
e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Eu acabei de ler para vocês um texto onde Jesus está ensinando ao povo. Diz a palavra que daqui a pouco aparece, não se sabe de onde, escribas e fariseus. Sempre tem os escribas, sempre tem os fariseus, sempre tem os murmuradores, sempre tem aqueles que para poder tacar pedra no telhado dos outros é mole, mas para poder olhar para o seu telhado de vidro não tem. Diz a palavra que Jesus está ensinando, né? E daqui a pouco, do nada, apareceu ali vários atiradores de pedra. Começaram a trazer uma mulher, segundo eles, pecadora. Uma mulher que havia traído seu marido, e ali dizia que não era só a mulher que errava quando traiu seu marido, que tinha que morrer apedrejada, mas o homem também. Mas a pobre da mulher sofria mais naquele tempo. Então a palavra que agora estou arrastando aquela mulher pelo braço, arrastando pelo cabelo e trazendo, e já para poder provar também o Senhor Jesus, dizendo, olha, a lei de Moisés diz que se pegar uma mulher em adultério, tem que levar ela e apedrejar ela até a morte. O que é que o Senhor fala sobre isso? Jesus, na onisciência, na sabedoria de Deus, Jesus olha e fala, olha, eu não tenho nada para falar sobre isso, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Aquele que não faz nada de errado, atire a primeira pedra. Aquele que é o melhor, que é o bonzão, atira a primeira pedra. Então a palavra que começou a sair um a um da presença de Jesus, desde o mais velho até chegar o mais novo, foi todo mundo saindo envergonhado. Porque todo mundo começou a olhar a trave que tinha no seu olho, em vez de olhar o cisco que tinha no olho do seu irmão. Aleluia. Mas agora aqui eu li que tem aqui também outros atiradores de pedra. Diz que tinha um rapazinho que atirou uma pedra num gigante, um gigante que vinha com uma espada enorme, e diz que com uma única pedra esse rapazinho derrubou o gigante. Tem atirador de pedra aqui? Tem ou não? Eu sou um atirador de pedra. Porque cada dia eu tenho que derrubar um gigante diferente. Eu sou um atirador de pedra, mas eu sou um atirador de pedra do bem. Aleluia. Então a palavra é que esses guerreiros estavam preparados para tirar pedras para o bem. Essa palavra é que Davi estava preparado para tirar pedras para o bem. Aleluia. Tem pessoas que ela é preparada para tirar pedra do bem. Mas tem pessoas, às vezes, que são preparadas para tirar pedra do mal. Aí eu pergunto para você, como igreja do Senhor aqui nessa noite, que tipo de atirador de pedra você é? Você é um atirador de pedra. Se você não sabia, começa a saber a partir de agora. Você é um atirador de pedra. Agora eu pergunto para você que tipo de atirador de pedra você é. E qual tipo de atirador de pedra você faz parte. Atirador de pedra que derruba gigantes. Atirador de pedra no meio do povo de Israel para lutar, para guerrear para o bem, para vencer. Ou atirador de pedra para poder matar aquele que já está quase morto. Aleluia. Gênesis capítulo 26, versículo 17 ao versículo 22. Você não precisa abrir. Aleluia. Conta a história de um rapaz que ele estava no meio de um deserto. E da palavra que ele, em cada lugar que ele chegava, Deus abençoava a vida dele. Da palavra que ele cavava poço, e aonde ele cavava poço, botava água. Mas diz a palavra que os seus inimigos não satisfeitos por verem ele prosperar, os seus inimigos não satisfeitos por verem aonde ele colocava a mão, tudo dava certo. Diz a palavra que os seus inimigos vinham com pedras e entulhavam os postos desse rapaz. Quem era esse rapaz? Gênesis capítulo de número 17, versículo 22. Diz assim: e do 12 em diante, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Aleluia, perdão, 17. Aleluia. É isso mesmo? 26, perdão, 26. 26, versículo 17 ao 22. Diz assim: então Isaac foi-se dali
e fez o seu assento no vale de Guerá e habitou lá. E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou pelos nomes que os seus pais chamaram. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna, e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. A palavra de Deus está dizendo que Isaque, ele simplesmente colocava a mão na obra e cavava o poço. Mas os seus inimigos não satisfeitos porque Isaque estava prosperando, os seus inimigos não satisfeitos porque aonde Isaque colocava a mão tudo estava certo, o que eles faziam? Entulhava os poços de Isaque. Entulhava com pedras. Mas muitas das vezes eu quero trazer para os dias de hoje, porque tem pessoas, tem inimigos da minha e da tua vida. Eu estou pregando para mim e estou pregando para você. Que você cava um poço, demora tanto para cavar um poço. Quando esse poço começa a mimar um pouquinho de água, eles começam a colocar pedra dentro do teu poço. Muitas das pedras dessas reconhecidas por vários nomes. Coloca a pedra que tem um nome de sujeira. Coloca a pedra que tem um nome de acusação. Coloca a pedra que tem um nome de mentira. Coloca a pedra que tem um nome de julgamento. Muitas das vezes as pessoas não estão satisfeitas com o teu crescimento, não estão satisfeitas com o crescimento do teu ministério, não estão satisfeitas, dentro de igreja tem muito isso. Pessoas que enquanto você está sentado no banco, está tudo muito bom, está tudo muito bem, bastou você levantar do banco, começar a ajudar na obra, aquele que nunca fez nada, aquela que nunca quis fazer nada, de repente começa a se levantar, vem como teu inimigo, começa a lançar pedras de mentiras contra você, começa a falar coisas horrendas sobre a tua vida, simplesmente porque você resolveu cavar poço. Simplesmente porque o teu poço começou a dar mais água do que o poço dele, do que o poço dela. E esses são os atiradores de pedra do mal. Esses são os atiradores de pedra que só vêm para poder trazer destruição, só vêm para poder trazer briga, trazer discórdia, só vêm para poder destruir as coisas de Deus. Satanás metido no meio do povo de Deus. Erva daninha no meio da planta boa. Aleluia. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que eu sei que aqui dentro não tem isso não, tem? Glorifica aí se você pode, em nome de Jesus. Que tipo de atirador de pedra você é? Atirador de pedra que entulha o poço do teu irmão? Ou atirador de pedra, guerreiro, que fala: eu pego a pedra que Deus colocou na minha mão e eu utilizo para matar os meus inimigos, os inimigos da obra de Deus? Que tipo de atirador de pedra você é? E diz a palavra que Isaque tinha que desentulhar todo aquele poço, tinha que cavar novos poços. Aleluia. Eu quero aqui nessa noite falar algo para vocês que talvez vocês ainda não conseguiram enxergar dentro da palavra de Deus. Quem conhece a história de Elias e os profetas de Baal? Todo mundo conhece. Mas quem já atentou para a parte que antes de Elias falar para Deus lançar fogo do céu, a palavra diz que ele pegou 12 pedras e restaurou o altar do Senhor. Aleluia. Quem conhece a história, eu acabei de falar do menino Davi, que não foi uma pedra, foi 5 pedras que ele catou na beira do ribeiro. Mas só precisou usar uma, porque o poder de Deus é tão grande que não precisa mais do que uma. Somente uma vez Deus mandar, acabou. Acabou. A pedra da prostituta, aleluia. A pedra dos entulhadores dos poços. A pedra do túmulo de Lázaro. Quem conhece a pedra do túmulo de Lázaro? Nós louvamos aqui hoje, da palavra de Deus, que quando Jesus veio, chegou de frente do túmulo de Lázaro, a primeira coisa que ele olhou, ele falou assim: olha, tira a pedra. Talvez você ainda não entendeu.
Talvez você ainda não entendeu que você, além de ser atirador de pedra, você também é tirador de pedra. Talvez você não entendeu ainda que você, dia após dia, você tem que tirar as pedras que colocam no teu caminho. Aleluia. Talvez você não entendeu ainda que o teu inimigo está colocando pedra dia após dia no teu caminho e você tem que ser um tirador de pedra da melhor qualidade. Nessa noite eu quero falar com atiradores de pedra de elite e quero falar com tiradores de pedra de maiores experiências. Aqueles tiradores de pedra, onde chega na empresa, você é tirador de pedra, eu sou. Mostra aí. E ele vai lá e ele tira pedra pequena, ele tira pedra média, mas também sabe tirar pedra grande. Aleluia. Deus maravilhoso. As pedras de Estevão, quem conhece? Da palavra de Deus que é Estevão, só para pregar a verdade. Só para pregar a verdade. Diz que pegaram Estevão e ó, mataram a pedrada. Mas o bom de morrer a pedrada é que a gente vê o céu aberto, sabia disso? Aleluia. O bom de morrer a pedrada é que a gente ainda consegue ver o céu aberto. E Deus falando, vem filho bendito de meu Pai, eu preparei um lugar para você. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero que você abra aí Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Aleluia. Aleluia. Gênesis capítulo de número 28. Do versículo 10 ao versículo 22. Preste atenção no ensinamento que o Senhor vai te dar nessa noite. Aleluia, Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Partiu Jacó de Berseba e se foi a Arã. Chegou a um lugar onde passou a noite porque o sol já se havia posto. E tomando uma das... Mais uma vez, tomando uma das... daquele lugar. E fazendo-a de... deitou-se ali para dormir. E sonhou. E eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E por cima dela estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu andarei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei, até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Mais uma vez nós temos aí a presença desse pequeno material chamado pedra. O que Deus manda trazer para você nessa noite, meu querido, minha querida que aqui está, é que além de você ser atirador de pedra, além de você ser tirador de pedra, você tem que entender uma coisa espiritual. Preste atenção aqui agora, olha para mim. Um princípio espiritual na minha e na tua vida. Se você não consegue tirar a pedra do teu caminho, você tem que começar a usar ela a teu favor. Se você vê que você não consegue sozinho, pede ajuda. Vem o outro, não conseguiu, pede ajuda. Vem o outro, não conseguiu, pede ajuda. Vem o outro, pastor, ninguém está conseguindo, pede ajuda de quem? Pede ajuda do alto céu. Glória a Deus. Aleluia! Pede ajuda do alto céu, vou provar para você que quando homem e mulher não conseguem tirar a pedra, Deus envia um anjo para tirar. Aleluia. Aleluia! A pedra que Jacó usou no deserto. Eu consegui encontrar aqui alguns ensinamentos que muitas das vezes você ainda não entendeu e você só sabe chegar, pastor, que pedra é essa? Pastor, não estou aguentando, eu não consigo escalar. A palavra diz que Jacó estava no deserto e que ele colocou uma pedra de noite. Primeira coisa, já preguei aqui sobre isso. Jacó primeiro pegou aquela pedra porque ela estava recebendo o calor de todo o dia do deserto. À noite, o deserto é muito frio. E Jacó estava utilizando aquela pedra em seu favor para aquecer o seu corpo. Ou seja, primeira coisa, Jacó não ficou olhando a pedra como um obstáculo, mas ficou olhando a pedra como algo que ele poderia usar em seu favor.
A palavra de Deus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que Jacó, ele pegou a pedra e colocou ela como um travesseiro. Olha o ensinamento de Deus para mim e para a tua vida agora. Quando você pensa em travesseiro, você pensa em quê? Em dormir. Quando você pensa em dormir, você pensa em descansar. O primeiro ensinamento que eu tiro dessa passagem é que Jacó colocou aquela pedra que veio para ficar no seu caminho como um empecilho, colocou ela como um travesseiro e ele descansou. O que tem de crente precisando pegar as suas pedras e descansar sobre ela. Aleluia! Porque a palavra diz que nós vivemos pela fé. A palavra diz que nós temos que acreditar. A palavra diz que nós temos que crer que esse Deus tão poderoso que nós pregamos, que nós falamos que servimos. Nós temos que descansar. A pedra está no caminho, não consegue tirar. Deita sobre ela, descansa no Senhor. Tira a onda com a cara dela. Aleluia! 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 Glória, 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 glória. A palavra diz que Jacó descansou. E descansando, Jacó dormiu. E quando ele dormiu, ele teve sonhos. Que é isso, pastor? Quando você descansa, quando você esquece da pedra, você começa a sonhar. Quando você esquece da pedra, você começa a sonhar, você começa novamente a visualizar coisas boas na sua vida. Muitas das vezes você não está conseguindo mais visualizar nada bom na sua vida. Sabe por quê? Porque tem que tirar essa pedra. Pastor, mas se não conseguir tirar, passa, deita em cima dela, descansa sobre ela, mas espera que o Senhor vai enviar socorro. Espera que o Senhor vai enviar socorro, eu vou te provar. Aleluia! Terceira coisa, a palavra do Senhor, que logo depois que ele dormiu, ele teve um sonho, e logo depois que ele acordou, a primeira coisa que ele fez, quem sabe? Essa palavra que ele pegou aquela pedra, e ele transformou a pedra em quê? Em altar. A palavra diz que ele pegou aquela mesma pedra que ele dormiu por cima dela e transformou ela em altar. Ele pegou o azeite que ele tinha com ele e colocou o azeite sobre a pedra e ali ele adorou o seu Deus. O que tem de ter precisando pegar a pedra para transformar em altar e adorar o Senhor. Não adianta vir com essa cara emburrada, com esse queixo trancado, com essa cara fechada para a casa de Deus e não adorar. Tem que adorar a Deus, mesmo com pedra ou sem pedra. Tem que adorar Ele, o princípio, adorar. Dormir, descansar, sonhar, despreocupar. Tem que adorar. Aleluia. Quem é tirador de pedra aí, em nome de Jesus, glorifica o nome dele. Quem é tirador de pedra, glorifica o nome dele. Quem é atirador de pedra do bem, glorifica o nome dele. Aleluia. Mas pastor, e aí, quando é que essa pedra vai sair do meu caminho? Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Lembra daquela mulher que a palavra estava dizendo lá no princípio, que pegaram ela e levaram ela para tacar pedra e matar? Aonde está essa mulher agora? Marcos capítulo de número 16, Patrícia. Passado o sábado, Maria Madalena, olha ela aqui. Olha ela aqui. E Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. E diziam umas a elas, o que perguntaram? O que perguntaram uma a outra? Versículo 3. Quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Versículo de número 4. Mas olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Ai, Jesus! Muitas das vezes você está preocupado. Pode sentir a presença de Deus mesmo. Estimando o Senhor até saia.
Pode sentir a presença de Deus. Muitas vezes você está preocupado, você está indo para o sepulcro e perguntando, quem vai tirar essa pedra? Quem é que vai tirar essa pedra? Mas surpresa seja feita quando chegar diante do Mairá. Já tiraram a pedra, quem foi? O anjo do Senhor veio e tirou a pedra para você. Aleluia! Aleluia! A palavra diz que antes dela chegarem no sepulcro e olhar, a pedra já tinha sido tirada, a pedra já tinha sido removida. O que é isso, Pai? Se ninguém conseguir tirar a pedra, Deus vai enviar um anjo para tirar a pedra do seu caminho. Deus vai fazer a pedra sair voando sozinha. A pedra vai levitar, mas ela vai ter que sair, ela vai. Nem que Jesus, nem que Deus mande uma TNT espiritual para explodir ela. Mas que ela vai sair em nome de Jesus. Aleluia. Deus ainda remove pedra nos dias de hoje. Aleluia. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, minha querida. Primeiro princípio dessa noite. Seja um atirador de pedra do bem. Todas as pedras que estiverem no teu caminho, tem um louvor que fala assim. As pedras que me lançam, Jesus está por perto. Tem outra palavra que diz, né? Que as pedras que me lançam construirei o meu castelo. Ou seja, meu irmão, primeira coisa, lançaram pedra contra você, pega a pedra, usa para o bem, vê o que dá para fazer. Segunda coisa, utiliza essa pedra, guarda ela. Uma hora ela vai servir para você derrubar um gigante. Muitas das vezes o inimigo está jogando pedra em você e mal sabe ele que aquela pedra vai voltar contra ele. Aleluia! Guarda a pedra com carinho. Mas tem gente que só sabe reclamar de pedra, só sabe reclamar. A pedra está ali às vezes sendo colocada para abençoar a vida, mas não enxerga desse jeito. Aleluia! Você vai ser um atirador de pedra, mas atirador de pedra do bem. Porque atirador de pedra para matar, Deus não se agrada. Atirador de pedra para poder olhar o defeito do teu irmão, da tua irmã, olhar o defeito do teu semelhante. Deus não quer esse tipo de atirador de pedra. Porque o próprio princípio da palavra está dizendo, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem não erra, atira a primeira pedra. Qual de nós podemos atirar pedra do nosso semelhante? Qual de nós que não erramos? Qual de nós que temos autoridade para poder dizer, aí mata, esfola, acaba, destrói, humilha? Qual de nós podemos fazer isso? Nenhum de nós. Nem eu, nem você. Aleluia. Muitas das vezes nós se tornamos pedras também. Se tornamos pedras de empecilho. Pedra de empecilho. Pedra de barreira. Aleluia. Olha que assim o primeiro livro de Pedro, capítulo 2 diz. Olha o que diz o capítulo 2. Não precisa abrir. Vou estar terminando agora. Mas eu preciso passar para você o que é que Deus quer na sua vida. Sabe quem é essa pedra aqui? Que está sendo atirada nessa noite? Talvez você não entendeu ainda o que Deus quer te ensinar. Você não entendeu o que Deus quer te ensinar. Pastor, eu sou atirador de pedra. Pastor, eu sou tirador de pedra. Mas você vai entender um princípio agora. Mas você sabia que você também é pedra? Você sabia que você também é pedra? Olha o que fala aqui. Jesus, a pedra viva. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para por ele crescer para a salvação. Agora que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, pedra viva, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, aceitável a Deus por Jesus Cristo, pois na Escritura se diz, vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa foi posta como a principal de esquina.
uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes não era povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdias. Glória a Deus! Agora eu pergunto para você nessa noite. Quantos entenderam aqui nessa noite que além de ser atirador de pedra, além de ser um tirador de pedra, também é uma pedra? Aleluia! Agora, quantos desejam ser pedra de tropeço? Quantos querem ser pedra de escândalo? Quantos querem ser rocha de escândalo? Ou você quer ser uma pedra maravilhosa na mão de Deus? E olha, presta atenção agora que eu vou entregar o que Deus quer que eu entregue. Pedra, ó. Cadê o que eu tinha que entregar? Só que eu vou continuar porque Deus entregou algo agora. Eu estou olhando aqui de cima. E eu não estou vendo simplesmente. Diante dos olhos espirituais, eu não consigo olhar simplesmente uma pedra simples e comum sentada, colocada nessa cadeira. Mas eu estou enxergando pedras preciosas. Eu estou enxergando pedras preciosas que por onde passar, pessoas vão olhar e ter o desejo de adquirir. O Senhor está te levantando nessa noite como pedra preciosa na mão dele. O Senhor quer que você seja atirador de elite do exército de Deus. A arma que o Senhor vai colocar na tua mão nesse exato momento, uma tiradeira espiritual, para você olhar antes de você utilizar ela. Você pensar primeiramente que tipo de pessoa você quer atingir. A arma que Deus vai colocar na tua mão nesse exato momento é para você atingir gigantes. É para você atingir o seu inimigo. É para você matar o inimigo de Deus. Não é para você ficar utilizando a torta e a direita de qualquer maneira. Porque uma hora a munição acaba. E uma hora Deus deixa a munição acabar. Olha só o que Deus vai falar. Uma hora Deus deixa a munição acabar. Aquele que se acha que é matador de elite, Deus deixa a munição acabar e envia um inimigo poderoso que te massacra e acaba com você. Mas nessa noite Deus está te levantando como assassino de gigantes. Aleluia. E nessa noite Deus quer te utilizar a tua vida também como tirador de pedra. Como assim, pastor? Não entendi. Deus está te dando